Olá pessoal, tudo bom? Sou Bruno, professor de Geografia aqui do Percurso. Estamos juntos hoje nessa reta final para o Enem e o nosso tema é um tema extremamente atual. Fiquem atentos para os vestibulares, temas de redação, que é o tema, num conjunto de aulas que nós já fizemos, e isso aí para fechar com chave de ouro, o nosso tema é a saída da Inglaterra, ou especialmente do Reino Unido, da União Europeia. Beleza? É um tema complexo, que eu organizei aqui em alguns tópicos para facilitar a visualização de vocês. Então, olha só, saída do Reino Unido da União Europeia, beleza? É o tema da nossa aula de hoje. A saída do Reino Unido foi um tema, ou é um tema extremamente complexo, cujo nome dado para essa saída foi um movimento interno, especialmente na Inglaterra. Aí eu vou ter que falar agora em inglês, pessoal. Eu dei uma treinada aqui antes da aula começar, mas meu inglês é pior do que qualquer de outra pessoa do mundo, se bobear. O tema, eu escrevi ele aqui, ó, o tema não, o movimento que deu origem à saída do Reino Unido é Britain Exit. Eu sei que não é essa a pronúncia, mas não tem problema não, tá? Todo mundo vai entender o que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Tranquilo? Se alguém riu aí do outro lado do meu inglês, não tem problema não, tá? Até eu tenho vontade de rir de vez em quando, tão péssimo que é. Então é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, beleza? Apesar de não ser apenas a Grã-Bretanha a sair da União Europeia, foi o Reino Unido, que é maior do que a Grã-Bretanha, o movimento, o nome que eles deram foi esse. Bom, vamos pensar. A saída da Inglaterra, ou do Reino Unido, ela aconteceu agora no ano de 2016. Essa saída existiu por um processo histórico, não é em 2016, existe uma história por trás dessa saída, que aconteceu num plebiscito. Esse plebiscito ele foi dividido em dois grupos. O grupo contrário à saída, ou seja, a permanência do Reino Unido na União Europeia, e o grupo favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. O grupo contrário, que quer ou queria permanecer com a União Europeia, foi a Escócia e a Irlanda. Para ter uma ideia, a Irlanda foi a maior diferença de votos dentro do plebiscito. 69% da população que votou, já que o voto é facultativo, foi a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. A Escócia vem na sequência, com votos contrários à saída. Nos votos favoráveis, País de Gales ficou em primeiro lugar com quase 68% da população a favor da saída. E na Inglaterra a diferença foi muito pouca. A diferença foi em torno de 52% pela saída e 48% pela permanência. Resultado, no final das contas, foi muito próximo, população a favor e população contrária, à saída do Reino Unido da União Europeia. Apenas pelo resultado da votação, sem pensar em causas e consequências, já é um tema polêmico. Porque existem países do Reino Unido que não aceitam a saída da União Europeia. A exemplo, a Irlanda, país mais favorável à permanência, mas contrário à saída. A Irlanda ela não aceita a saída da União Europeia. A Escócia também não aceita a saída da União Europeia. Resultado, hoje, internamente, os problemas da União Europeia, os problemas do Reino Unido com relação a essa saída, eles são maiores do que os problemas apenas da saída da União Europeia. Existe um racha, uma divisão muito grande dentro do Reino Unido em função do resultado do plebiscito. Só para vocês terem uma ideia, já foi ventilada a possibilidade, especialmente na Irlanda e Escócia, de uma votação, um novo plebiscito, para ver se a população quer a permanência desses dois países no Reino Unido ou não. Ou seja, são países que já ventilam a possibilidade de fragmentar o Reino Unido. Então o resultado ele ainda vai desmembrar por muito tempo. Ele não termina nele mesmo no momento em que houve a votação. Agora, isso daqui é o que já está feito. A votação já existiu, o plebiscito já existiu e hoje o Reino Unido está fora da União Europeia. Quais são as causas? Por que o Reino Unido buscou a saída da União Europeia? O primeiro motivo é que, historicamente falando, o Reino Unido, especialmente a Inglaterra, sempre teve maior proximidade, sempre não. Estamos falando do século XIX, final do século XIX para cá,
a Inglaterra sempre teve maior proximidade econômica com os Estados Unidos. Ao fazer parte da União Europeia, as relações econômicas com os Estados Unidos diminuíram e as relações econômicas com a União Europeia aumentaram, por um motivo simples, que são os protecionismos econômicos e os vínculos que se criam dentro de um bloco econômico. A Inglaterra busca, então, uma retomada de laços históricos, econômicos, políticos e culturais com os Estados Unidos. E a parcela da população favorável à saída do Reino Unido, especialmente a parcela de empresários e políticos ingleses favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia, eles enxergam que os Estados Unidos são mais viáveis economicamente do que a manutenção dos acordos econômicos com a União Europeia. Exatamente por isso, esse movimento ele ganhou muita força no momento em que a União Europeia entrou em crise, principalmente 2008, 2009 e 2010. No momento em que a União Europeia entrou em crise, empresários e políticos da Inglaterra falaram: percebem que agora a União Europeia não é tão vantajosa economicamente e os Estados Unidos podem ser o potencial parceiro comercial como já foram na história. Isso acabou fortalecendo o ideal de aproximação com os Estados Unidos. O primeiro motivo histórico é esse. Segundo, a Inglaterra especialmente, ela nunca esteve plenamente na União Europeia. Ela não faz parte do euro, da zona do euro, ela não assinou a União Monetária. Ela faz parte parcialmente da livre circulação de pessoas, coloca restrições para pessoas saírem da Europa continental e irem para a Inglaterra, área insular, a ilha que tem na Europa, atravessando o Canal da Mancha. Então, nem sempre ela esteve na União Europeia. Isso é demonstrado em função de rivalidades históricas com alguns países da União Europeia. Sejam rivalidades políticas, diferentes pensamentos políticos, rivalidades econômicas, por exemplo, com a Alemanha, disputas industriais e parques industriais pelo mundo, mas, sobretudo, a principal rivalidade é com um dos líderes da União Europeia, líder econômico e político, que é a França. Todo mundo sabe, se não sabe é um momento importante de pesquisar, que aconteceram alguns conflitos armados entre Inglaterra e França. Um dos mais importantes, conhecido como Guerra dos 100 Dias. Inglaterra e França participaram ativamente como inimigos. De lá para cá, as rivalidades aconteceram e foram se aflorando. Resultado: é difícil um país que disputou com outro território, fronteira, recurso natural, exploração de alguma colônia, é muito complicado, pós-conflito, existir uma aproximação harmoniosa. A gente tem isso muito forte na América do Sul. Brasil e Argentina, Brasil-Paraguai, Chile e Bolívia, que disputam e disputaram fronteiras historicamente e que têm dificuldade de promover laços econômicos harmônicos e políticos também. Isso daqui é um motivo que fez com que a Inglaterra sempre tivesse um pé dentro da União Europeia e um pé fora da União Europeia. O terceiro motivo é, mais recentemente, 2014, 15 e 16, o grande volume de imigrantes, a crise humanitária na África e Oriente Médio, que fez com que um volume muito grande de imigrantes entrassem na Europa. E entram na Europa e passam a buscar países com economias mais estáveis. Quais foram, ou são até hoje, os dois países mais visados pelos imigrantes? Alemanha e Inglaterra. Só que existe um problema, que para chegar na Inglaterra tem que passar pela França. E aí volta a rivalidade, porque passam pela Alemanha, ficam alguns, continuam, chegam até a Inglaterra por meio da França, onde tem o Canal da Mancha, o Eurotúnel. E aí tem um problema, porque a Inglaterra barra a entrada desses imigrantes e quem passa a ficar responsável pela maior parte dos imigrantes que tentam entrar na Inglaterra? A França. Esse é um problema grave, porque além da rivalidade histórica, existe um problema atual que quando a Inglaterra fecha suas fronteiras, ela literalmente entrega o problema dos imigrantes para o restante da Europa, com maior destaque para a França. Resultado, a França passa a cobrar da Inglaterra a mesma responsabilidade que outros países da União Europeia têm com relação à crise humanitária. E a Inglaterra, desde a crise em 2013 para cá, a todo momento, ela limita a entrada e não assume a responsabilidade humanitária. Eu não estou falando que ela é obrigada a aceitar, estou falando da responsabilidade humanitária, sem falar de acordos internacionais que a Inglaterra faz parte, que, em teoria, a obrigaria a abrir a fronteira.
Ou seja, essa crise humanitária fez com que a Inglaterra se fechasse mais ainda à União Europeia. E por fim, quem acabou ganhando o plebiscito foi a população mais idosa, a ideia do conservadorismo. A maior parcela da população que foi votar foi a população idosa. Se a gente pegar por intervalo de idade, quem votou a favor, principalmente, da saída da União Europeia, da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, foi a população acima de 50 anos. A população abaixo de 50 anos que foi votar ganhou esmagadoramente para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Porque é uma população que nasceu dentro da União Europeia, ela faz parte da União Europeia historicamente. Tem um laço cultural muito forte. A população mais idosa, ela é mais conservadora, ela é menos aberta às trocas econômicas e culturais. Resultado, se a gente somar a busca por aproximação com os Estados Unidos no momento de crise da União Europeia, as rivalidades históricas agravadas pela crise humanitária, especialmente em Inglaterra e França, e o conservadorismo da população idosa, fizeram inchar, hipertrofiar o movimento de saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Ótimo. Se a gente fizesse um novo plebiscito, isso já foi ventilado também dentro da Grã-Bretanha, dentro do Reino Unido, se fosse feito um novo plebiscito, a população que não foi votar, que é a maioria de jovens, falou que votaria só para o Reino Unido não sair da União Europeia. Tanto é que a turma que perdeu entrou com um processo, um pedido com o governo inglês, para o governo inglês, para ter um novo plebiscito. O governo inglês, a princípio, ele era a favor. O primeiro-ministro até então, James Cameron, ele falou o seguinte: eu sou a favor da permanência da Inglaterra, do Reino Unido, na União Europeia. Só que como ele está lá 10 anos no governo, a imagem dele está relativamente desgastada, ele foi o garoto propaganda de quem era contrário à saída. Só que acabou perdendo. E aí o governo inglês falou que não vai fazer um novo plebiscito, porque na democracia todo mundo teria a oportunidade de votar. Não foi quem não quis, perdeu. Por isso, quais são as consequências, ou possíveis consequências, da saída do Reino Unido da União Europeia? Primeira delas, existe de fato a possibilidade de uma perda de 44% aproximadamente do comércio inglês. Por quê? Com a formação da União Europeia até hoje, o principal parceiro econômico da Inglaterra se tornou a União Europeia. O comércio internacional da Inglaterra e do Reino Unido é principalmente com a União Europeia. Com ela saindo, os protecionismos vão aumentar, isso é um processo natural, tendo em vista rivalidades históricas. Agora é o momento de ir à forra, que a Inglaterra fechou para a Europa, agora a Europa se fecha para a Inglaterra e Reino Unido. Então, perder em torno de 44%. As campanhas contrárias à saída, elas pegavam muito nessa questão econômica. Elas falavam, não votem para o Reino Unido sair da União Europeia, senão a crise econômica será agravada. Mas parece que o argumento não funcionou muito não. Então, alguns economistas da União Europeia falam em 44% de redução do comércio. Uma segunda consequência é a perda de mão de obra. Porque quando a União Europeia, quando o Reino Unido sai da União Europeia, automaticamente ele sai do espaço Schengen, ou Schengen, pronunciando do jeito que quiser. Esse espaço, para quem já assistiu às outras aulas sobre a União Europeia, é tranquilo, para quem está chegando a primeira vez, esse espaço é o que determina a livre circulação de pessoas. Quando ela sai da União Europeia, automaticamente acaba a livre circulação de pessoas. Resultado, a pessoa que mora na Inglaterra para trabalhar, mas ela é de outro país e não precisava de visto dentro da União Europeia, agora ela vai precisar. Resultado, muita gente vai sair da Inglaterra e do Reino Unido para os seus países de origem dentro da União Europeia em função do fim do espaço Schengen. Estima-se em torno, olha o volume, de 400 mil pessoas deixando nos 2 próximos anos, que é o período que a Inglaterra e Reino Unido disseram que vão sair plenamente, 400 mil pessoas deixando o Reino Unido nos 2 próximos anos. É muita gente, é mão de obra, o que pode agravar a crise econômica. Terceira consequência, possibilidade de desmembramento do Reino Unido, foi o que eu falei no comecinho da nossa aula. A Irlanda e a Escócia querem fazer um plebiscito para desmembrar, para acabar com o Reino Unido e o poder econômico da rainha
da Inglaterra sobre esses países vai diminuir muito. Resultado, esse desmembramento pode gerar impactos novamente econômicos, a arrecadação do Reino Unido. E por último, existe um movimento político muito forte, que é uma das coisas mais inesperadas desse plebiscito, visando a unificação da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Uma rivalidade histórica de mais de 300 anos entre católicos e protestantes dentro da Irlanda do Norte, e a Irlanda do Sul desvinculada do Reino Unido por ser maioria católica, dentro da Irlanda do Norte. Inclusive com a maioria protestante, existe um movimento forte hoje de buscar a unificação com a Irlanda do Sul. Por que eles buscam essa ideia de unificação? Porque a unificação com a Irlanda do Sul simbolizaria a saída da Irlanda do Reino Unido. Entender a ideia do desmembramento? Se o Reino Unido desmembrar, a tendência muito forte que deve acontecer é a Irlanda se unificar. Ou seja, é um movimento inesperado, revolucionário até, de fim de um conflito histórico na Irlanda por causa de um plebiscito que o país de Gales e a Inglaterra, com a sua população conservadora, acabaram vencendo para a saída da União Europeia. Tranquilo, pessoal? Diretamente sobre o Brasil, os impactos são mínimos, quase nenhum. Os impactos são muito mais de uma crise humanitária na Europa sobre o Brasil, limitando trocas comerciais ou entrada e saída de imigrantes, do que com relação à saída direta da Inglaterra, uma vez que o Brasil possui relações comerciais com a Inglaterra relativamente pequenas. O nosso foco maior dentro da Europa é Espanha, Portugal, Alemanha e França. Se algum desses sair da União Europeia, aí o impacto pode ser grande. Com relação à Inglaterra, que teve historicamente, principalmente nos últimos 2 séculos, uma proximidade econômica pequena com o Brasil, nós podemos pensar que o impacto é pequeno. Por isso, fiquem atentos a esse tema, sobretudo a redação, principalmente voltada à crise econômica mundial e à crise humanitária. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Causas e consequências muito claras. Um abraço a todos. Bons vestibulares, boas provas, bom Enem para todo mundo e até a próxima. Valeu, galera!